Gente, eu estava na Europa quando eu recebi uma matéria do Estadão falando sobre o projeto da minha amiga Lígia da Veiga. Esse projeto busca fazer o mapeamento genético da população brasileira e até ajudar a prevenir doenças. Um projeto super interessante. Eu entrevistei ela 2 anos atrás, quando ela começou. Então, era um projeto. Então, quem viu, revê, quem não viu, precisa ver, porque é uma maravilha. Fiquei super feliz em saber, através da matéria, que ela recebeu um aporte financeiro e que vai colocar finalmente esse projeto maravilhoso em prática. Vale a pena assistir esta entrevista, tá bom? Vamos lá! Tá gravando? Bom, amigos, eu tô de novo com a minha amiga Lígia da Veiga Pereira. Carramasque não. Carramasque só socialmente. Só socialmente. Tá, Lígia da Veiga Pereira. Ela é conhecida, geneticista, e conhecida no mundo inteiro. Eu acho que ela é conhecida no mundo inteiro. Não, o próximo prêmio Nobel. O próximo prêmio Nobel. Lígia, vamos começar do começo. O que é genoma? Genoma, olha, para entender o que é genoma, a gente tem que pensar na formação de uma pessoa, né? A gente começa como uma célula, que é a união do óvulo e do espermatozoide. Essa célula começa a se dividir, e aí de repente umas viram osso, outras neurônio para virar cérebro e sangue, coração, de uma forma super organizada para dar origem a trilhões de células que somos nós. Isso é incrível, pensa nisso. Que ela tem que fazer isso tudo e dessa forma tão organizada. Mas é tudo tão... é um milagre. É um milagre, mas que a gente explica por causa do genoma. Então ela sabe fazer isso porque ela segue uma série de instruções que está no núcleo dela, que é o genoma, o nosso DNA. A gente fala o genoma, o DNA, enfim, é na mesma. Então, o genoma de um indivíduo é uma receita que a natureza segue para a formação desse indivíduo e para o funcionamento dele. Então, hoje em dia, o nosso corpo, as nossas células sabem o que fazer porque elas continuam seguindo as instruções que tem no genoma dentro delas. Vocês entenderam? Essa ideia, como se chama o projeto? Então, esse projeto se chama DNA do Brasil. E a ideia dele é a gente conhecer a genética do povo brasileiro. Eu não sei se você sabe quanto o meu genoma é igual ao seu? Não tenho ideia. Nós somos 99,9% idênticas. 0,1% de diferença faz com que você seja Silvana e eu seja Lígia. Você saiba cozinhar e eu não. Porque você é uma cientista e eu sou uma ignorante. Não. Esse 0,1% é que dá as nossas características individuais. E não só a nossa aparência e as nossas habilidades ou falta de habilidades, mas também a nossa saúde. Como é que é o nosso metabolismo, como é que a gente distribui gordura no corpo, se a gente tem facilidade a fazer músculo, se eu tenho mesmo... Tudo isso está sendo influenciado, a minha predisposição a doenças, tudo isso está sendo influenciado por esse 0,1% de variação que tem entre todos nós. Então, para que a gente quer estudar o genoma de muita gente? A ideia é que, com isso, a gente vai conhecer melhor a genética das doenças comuns do brasileiro. Doença comum, eu digo, é asma, diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer, hipertensão. E aí, se eu conheço essa genética, eu vou poder fazer testes para prever, identificar quem tem risco maior de desenvolver essas doenças. E aí, por que isso é bom? Porque por exemplo, hipertensão. Se eu sei que eu tenho uma predisposição à hipertensão, a hipertensão não é só um fruto da genética, ela é um fruto também do nosso meio ambiente. E essas doenças comuns, elas têm um fator importante genético, mas elas também têm um fator importante do nosso estilo de vida. A minha genética eu ainda não consigo mudar, mas eu consigo mudar o meu estilo de vida. Então, se você desde cedo sabe que você tem uma genética ou de diabetes ou de
de hipertensão, você tem medidas preventivas de como você vai se alimentar ou se exercitar, que você pode tomar e você talvez nunca manifeste aquela doença. Então, isso pode ter um impacto muito grande em diminuir o custo da saúde, né? E daí esse grande interesse do Ministério da Saúde. Né? Porque vai melhorar muito, eles vão economizar com todo. Exatamente. Lígia, me tira uma curiosidade. A influência, vamos dizer, eu vi o filme do Coringa. Vamos dizer que o Coringa, que era uma pessoa já atrapalhada, se não tivesse sido maltratado, tivesse sido recolhido com amor, teria virado o assassino como ele virou? Pois é, essa é uma coisa super interessante e é ótimo você perguntar, porque a gente sabe que a maioria das nossas características, inclusive o nosso comportamento, ele tem uma influência genética, mas ele tem uma influência muito forte do meio ambiente. Quanto cada característica é genética e é ambiental, varia. Então, por exemplo, eu sei que existe uma genética da cor da pele, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu pego muito sol, a minha pele fica mais escura, apesar de, né? Essas coisas óbvias. Eu sei que existe uma genética da inteligência, mas eu também sei que se a criança for desnutrida e não for estimulada, essa genética da superinteligência pode não se manifestar, né? Então isso varia muito de característica para característica, o quanto é genético e o quanto é ambiental, e a gente ainda está aprendendo. No caso do Coringa, né, você vê a criança, ele desde criança é muito maltratado. Agora, tem criança que é muito maltratada e tal, e você tem histórias incríveis que aquela criança, apesar disso tudo, dá muito certo na vida e tal. Então, essas são questões super difíceis. Agora, a gente sabe sim que existem influências genéticas, e é meio perturbador falar para o nosso comportamento. Aí você vai me dizer, pô, mas como assim comportamento é genético, né? A maior demonstração que eu acho disso são as raças de cachorro. O ser humano cruzou os cachorros e foi selecionando eles geneticamente de acordo não só com a aparência, como o comportamento, não é verdade? Você abre um livro lá de cachorros e você vai ler lá, ó, o labrador tem esse jeitão e tem um comportamento dócil, ele foi selecionado geneticamente para ter esse comportamento. O pitbull, ele foi selecionado geneticamente para ter um comportamento agressivo. Né? Então, existe essa genética. Quando você cria o pitbull com amor, ele é um carneirinho. Dizem, eu não acredito, mas eu não deixaria minha filha com pitbull. Mas você tem razão. Um pitbull pode ser, dentro da genética agressiva dele, dependendo de como ele for criado, ele vai ter essa agressividade mais controlada ou menos controlada. Mas ele tem uma base, eu acho que ele nunca vai ser um labrador. Então, a gente tem essa mistura e isso é super interessante e a gente não conhece, o que a gente sabe é isso, né? Que a genética não é uma bola de cristal em que eu vou fazer um testezinho numa criancinha e vou dizer, ela tem o gene de comportamento agressivo, então vai ser uma assassina. Vai ser uma assassina. Não, ela pode virar uma grande empresária, ela pôr essa agressividade toda para ser uma empreendedora. Pelo bem. Se eu cuidar dela bem, com amor, com isso tudo que você está falando. Agora, se eu cuidar dela com meio de ódio, de necessidade, talvez ela canalize aquela predisposição genética dela para uma coisa ruim, né? Que foi o que eu acho que acontece no Coringa. Como a gente não pode mudar a genética, que a gente faça o melhor do nosso meio ambiente. A genética está aí, a gente está descobrindo, a gente está tentando melhorar, mas a gente sabe o poder que a gente tem do nosso meio ambiente, do nosso estilo de vida. É muito forte, eu acho que é muito forte. Mas o mais importante desse projeto vai ser esse banco de dados que a gente vai montar, de dados clínicos e de dados genômicos, e que vai ser aberto para a comunidade científica. Então, nesse sentido, esse projeto DNA do Brasil não é um projeto da Lígia ou da USP, isso é um projeto para o Brasil. Esse banco de dados vai permitir com que cientistas do Brasil todo, do mundo todo, possam fazer pesquisas sobre a genética da nossa população. Que maravilha. As pessoas precisam... A gente vai pôr o povo brasileiro no mapa da ciência. Porque a nossa genética é muito especial. Essa miscigenação do brasileiro, né? Eu acho que é a nossa grande força em vários sentidos, cultural e agora genético também, porque a gente vai encontrar aqui combinações genéticas que não existem em outros países. Então é uma oportunidade
oportunidade para a gente aprender muita coisa. Vocês veem com esse entusiasmo, essa mulher vai muito longe, tá? Sem entusiasmo, a vida não vale a pena. Não tem quem fala de entusiasmo. De fazer isso, trabalhar para a ciência, é uma maravilha. Parabéns, Lígia. Cronograma, mais ou menos, quando vai... A ideia, o plano é que em 4 anos a gente tem um banco de dados com 40 mil brasileiros sequenciados. Parabéns pelo teu projeto de ter conseguido. 2 anos atrás que ela falou, estou pensando. Pensa, parabéns. Legal. Parabéns, gente. Oportunidade de ouvir ela contando toda essa história. Espero que vocês entenderam tudo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Posso ir? Gente, eu estava na Europa quando eu recebi uma matéria do Estadão falando sobre o projeto da minha amiga Lígia da Veiga. Esse projeto busca fazer o mapeamento genético da população brasileira e até ajudar a prevenir doenças. Um projeto super interessante. Eu entrevistei ela há 2 anos entrevistei ela... Recomeço, espera. Quero colocar de novo aqui para vocês possam rever, se vocês já viram, se não ver, porque... Não, de novo. Aí, então, com ela 2 anos atrás, quando ela começou. Então, era um projeto. Então, quem viu, rever, quem não viu, precisa ver, porque é uma maravilha. Fiquei super feliz em saber, através da matéria, que ela recebeu um aporte financeiro e que vai colocar finalmente esse projeto maravilhoso em prática. Vale a pena assistir. De novo, não. Vale a pena assistir esta entrevista, tá bom? Vamos lá!